Fala pessoal, este aqui é um vídeo para ensinar vocês como utilizar o timer, equipamento muito utilizado principalmente nos colégios públicos, quando teve esse investimento para laboratórios científicos dos colégios públicos. Muitos laboratórios receberam os timers, só que muitos professores ou muitos alunos de graduação que estão trabalhando em colégios públicos não sabem mexer com ele. Então esse vídeo vai servir para que vocês consigam entender como utilizá-lo e vou mostrar para vocês algumas possíveis aplicações. Pronto pessoal, esse é o timer daqui do colégio que eu estou. Como vocês podem ver, ó, colégio público. E como ele funciona. Ele trabalha com a utilização, vou mostrar aqui para vocês, entre solenoides e sensores. Mas o que vem a ser um solenoide e o que vem a ser sensores? Um solenoide, ele funciona assim. E ele passa uma corrente elétrica em uma bobina, gerando um campo eletromagnético. Os sensores, eles funcionam assim. Ó. Aqui tem duas bolinhas, um lado do outro, onde uma é uma emissora e a outra é uma captadora de sinal. E quando o material condutor passa por entre esse sinal, a esferinha, que é a receptora, perde o contato do sinal da bolinha emissora. Então, o sensor indica que por ali passou um objeto. Como vocês podem ver, essa minha pista, ela tem uma certa elevação aqui no início, onde eu coloquei o solenoide. E no ponto zero, que nesse caso essa minha régua ela é graduada em milímetros, 0, 10 milímetros, 20 milímetros, assim por diante. Ela não tem mais esta elevação, ou no caso esse declive, né? Ou seja, do ponto zero até o meu ponto 900 milímetros, essa minha reta está paralela com o eixo do X, ou seja, esse é um plano horizontal. É bom mostrar para os alunos que há apenas um impulso na parte do declive dessa reta. Ou seja, do ponto zero ao ponto 900, se caso não tivesse atrito, não haveria uma força resultante agindo nessa minha esfera. Portanto, ocorreria aqui um movimento uniforme. Já que a gente já aprendeu o que vai ser o solenoide, o que vai ser os sensores, agora a gente vai conectá-los ao timer. Olha pessoal, com o timer desligado, primeiro eu vou conectar o solenoide. Vocês podem ver o solenoide, ele tem aqui na frente, ele é um solenoide de 12 volts. Tá vendo? Então, o meu timer, ele também tem uma saída aqui, ó, de 12 volts. E é até bom que nesse timer tem dizendo onde a gente vai encaixar o solenoide. Tem o nome de solenoide. Então a gente vem aqui, eita, pluga o solenoide no local. Eu coloquei os meus sensores na posição 100 milímetros, 200 milímetros e 400 milímetros. Só que para a primeira aplicação que nós vamos mostrar, nós vamos primeiro utilizar apenas esses dois sensores, o de 100 e o de 200 milímetros. O sensor mais próximo do declive, ou seja, mais próximo do ponto zero, eu vou chamar de sensor 1. E o sensor que está mais afastado será o sensor 2. O sensor 1, eu irei conectá-lo na saída 1 do indicativo sensores do meu timer. Então, encaixei. E o meu sensor 2, eu vou conectá-lo na entrada 2, no caso, do meu menu de sensores do meu timer. Pronto. A parte dos plugs está feita. Agora aqui, está tudo conectado, a gente pode ligar o nosso timer. Eu já coloquei aqui o timer na energia. Essa mesa aqui, ela tem um ponto de energia. E quando a gente liga aqui, ó, ele emite o sinal. E ele fala aqui, o timer digital versão 2.0. Tudo indica que existe mais versões de timer.
E aqui, ó, existem 3 primeiros menus que a gente pode trabalhar. Tempo entre sensores, cálculo de velocidade e o cálculo da aceleração. Particularmente, eu ainda não sei trabalhar com esses dois menus. Eu trabalho apenas com o menu de tempo. No menu de tempo, a gente pode trabalhar o tempo por sensor, tempo entre sensores, entre solenoide e sensores, período e frequência para movimentos circulares. Pronto, aqui ó, eu escolhi a opção tempo entre sensores. E aqui eu selecionei apenas 2 sensores que eu pluguei, que foi o sensor 1 e o sensor 2. E também liguei o solenoide. Quando a gente liga o solenoide, ó, ele gera um campo eletromagnético fixando a bolinha na altura desejada. E quando eu apertar o botão iniciar, olha o que vai acontecer. Coloquei aquilo ali para não cair no chão. O botão iniciar desligou o solenoide, ligando o tempo, o timer no caso, digamos assim o nome dele, para medir o tempo em que essa bolinha chega nos sensores. Por exemplo, nessa aplicação que nós fizemos, ó, ele disse que o tempo entre o sensor 1 e 2 0,162 segundos. Para essa primeira aplicação, já que a gente descobriu um tempo necessário para essa bolinha percorrer um certo deslocamento, a gente pode calcular a velocidade média. Nós sabemos, né, que Vm é igual ao ΔS sobre ΔT. O ΔS aqui foi quanto? Os sensores eles estão fixados entre o ponto 100 e o ponto 200 milímetros. Passando para centímetros, nós temos aqui ó, o nosso S final menos S inicial, T final menos T inicial. O nosso S final foi 20 centímetros e o nosso S inicial foi 10 centímetros. E o ΔT, o sensor disse 0,162 segundos. 0,162 segundos. Isso é igual a 10 sobre 0,162, que é igual a, vai aparecer aí na edição do vídeo, quanto é essa velocidade. Fazendo aqui ó, mais uma aplicação, agora colocando também um outro sensor na posição 500 milímetros, vou colocar o sensor, vou ligar o solenoide, vou desligar o porta sensor que a gente não está utilizando. E vou apertar o iniciar. Pronto. Aí está dizendo aqui, ó, entre o desligamento do solenoide, você apertar o iniciar, e o sensor 1, nós tivemos 0,032 segundos. Entre o sensor 1 e o sensor 2 foi 0,25 segundos. E o sensor 2 e o sensor 3 foi 0,29 segundos. O sensor 4 não existe. E agora aqui nas contas, o que o aluno pode fazer? Ele pode calcular um VM1 e um VM2. Onde o VM1 será o ΔS1 sobre o ΔT1 e o VM2 será o ΔS2 sobre o ΔT2. Pronto, pessoal, essa foi apenas uma aplicação do cabelo branco, do timer utilizado para o movimento uniforme. Mas nós podemos fazer várias outras aplicações. Por exemplo, eu poderia calcular essas duas velocidades e a partir dessas duas velocidades a gente poderia fazer o cálculo da aceleração. Nós também poderíamos fixar essa pista no eixo vertical para fazer o cálculo da queda livre. Uma outra aplicação muito utilizada nos cursos de física seria qual é a altura mínima ou a velocidade mínima para que a bolinha consiga dar um loop.
Vou só botar aqui a bolinha, só para a gente exemplificar. Por exemplo, se eu colocar essa bolinha nessa altura aqui, ó, ela não consegue dar o looping. Mas se eu colocar nessa altura aqui, exagerando, ela consegue. E qual é essa altura mínima para dar o looping? Isso é calculado pela formulazinha que vai aparecer aqui, ó. Sim, eu estou me amostrando. E para a gente calcular se a velocidade mínima ou a altura mínima, a gente pode, a partir do estudo analítico, no quadro mesmo, mostrar para os meninos como calcular essa altura, utilizar de uma régua, um paquímetro, qual é o raio desse looping, e a partir dessas relações, determinar qual é a altura mínima. Nós fixamos o solenoide nessa altura, e quando apertarmos o botão iniciar aqui, ó, no timer, a gente vê se realmente essa bolinha deu um loop ou não. Provavelmente não dará, porque existe aqui forças resistivas, que seria o atrito, e a gente pode falar para os alunos um pouquinho sobre isso. Pronto, pessoal, o vídeo de hoje vai ser isso mesmo, vamos parar por aqui. Quem sabe futuramente a gente volta. Tchau.